Continuando esse vídeo 2 para cinética química, aí no primeiro tópico, que é velocidade de reação química. Exemplo número 2, ele fala o seguinte: a tabela abaixo mostra a variação da massa de SO2 em função do tempo para a seguinte reação química. 2 mols de SO2 reage com 1 mol de O2, produzindo 2 mols de SO3. A pergunta do problema é... Esqueci de colocar aqui. A pergunta do problema é calcular a velocidade média média da reação no intervalo de 8 minutos a 10 minutos. Calcular a velocidade média da reação no intervalo de 8 minutos a 10 minutos. Nós aprendemos, pelo menos na fórmula, né, que velocidade média pode ser a variação do número de mols dividido pelo intervalo de tempo. Vamos fazer a mesma coisa, que a diferença é que nós vamos substituir o número de mols por massa. Só isso, tudo bem? Vamos colocar assim, velocidade, vou colocar em vermelho melhor. Velocidade média vai ser a variação da massa dividida pelo intervalo de tempo. Já sabe o esquema. Primeiro vamos descobrir qual a velocidade média em função do cara que ele falou. No caso, é em função do SO2. E depois calcular a velocidade média da equação química. Então vai ficar como isso daqui? Velocidade, variação da massa. Intervalo de tempo, 10, de 8 a 10. Ou seja, o final é 10 e o início é 8. A variação da massa, qual vai ser? 15 menos inicial é 35. Então, essa velocidade média vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15 menos 35, que é menos 20, dividido por 2. Isso aqui vai dar uma velocidade média de menos 10 gramas por minuto. Aliás, tu nem fala, né? Não é isso, doutora. É no intervalo de... Não é de 0 e 8, 10 e 15. Poxa vida, né? Tu nem fala, né? Qual é a massa? Final, né? Final. Quando for 10 minutos, é 10 a massa, perdão, 10 gramas. Dividido pelo início, que é 8, que é 15 gramas. Esse é o certo. Então, a velocidade média em função do SO2 vai ser menos 5 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2,5 gramas por minuto. Mas como eu tinha falado anteriormente, essa velocidade foi em função do SO2. Qual a velocidade média? A velocidade média da reação química, olha as palavras que eu fiz, a velocidade média da reação química completa vai ser a velocidade de alguém, no caso, a velocidade do SO2, dividida pelo coeficiente dele na equação química balanceada. Então, a velocidade média vai ser a velocidade do SO2, que é menos 2,5, aliás, 2,5 apenas em módulo, dividido pelo coeficiente na equação química balanceada. O SO2, o coeficiente dele é 2. Velocidade média da reação química vai ser 1,25 gramas por minuto. É isso. Vamos pegar uma próxima questão. Vamos verificar alguns detalhes agora. Não esqueça, isso aqui é só o básico, só o começo de velocidade de reação. Tem muitos detalhes muito legais. Vamos lá? Próximo caso. Bom, continuando aqui, exemplo número 3. Fala o seguinte. Ao adicionarmos ferro a uma solução de HCl, ocorre a seguinte reação química. Ferro reage com HCl, produzindo cloreto de ferro e gás hidrogênio. A equação já está balanceada. Medida a concentração molar de HCl, encontramos a seguinte tabela. Serve para HCl, a concentração dele vai diminuindo, obviamente porque ele vai sendo consumido.
Então a pergunta do problema é: calcule a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 5 a 8 minutos. Olha, já sabemos como fazer isso. Mais uma vez ele pergunta: qual a velocidade média da reação? A única diferença desse programa para os outros é que ele fala de concentração molar, como se fosse algo muito diferente de fazer. Não é a mesma coisa. A gente considera direto. A gente vai calcular, no caso aqui, a concentração de HCl, claro. Vai ficar como isso daqui? Velocidade média da reação. Primeiro em função da HCl é igual a variação da HCl dividido pelo intervalo de tempo. Variação do número de mols, variação da concentração molar, sinceramente é tudo a mesma coisa. Pelo menos em efeito de cálculo, claro. Vai ficar como? Qual a variação do HCl? O intervalo de tempo que ele pediu é de 5 até 8. Significa que o final é 8 e o inicial é 5 minutos. Qual é o final? 0,1. 0,100 menos o inicial, que é 0,15 dentro do intervalo de tempo considerado. Isso aqui vai dar menos 0,0015 dividido pelo intervalo de tempo, que é 3. Isso aqui vai dar menos 0,0 dividido por 3 vai dar 0,05, não é isso? 5 mol por litro por minuto. Isso aqui é a velocidade em função do HCl. Qual a velocidade média da equação? A velocidade média da equação é a velocidade do HCl dividido pelo coeficiente dele na equação química balanceada. Qual a velocidade do HCl? É de 0,05 em módulo, é claro, 0,005 mol por litro por minuto, dividido pelo coeficiente da equação química do HCl, que é, no caso aqui, 2. Velocidade média vai ser igual a 0,0025 mol por litro multiplicado por minuto. Moleza, na verdade. Vamos tentar fazer exercícios agora. E isso é só o começo, só a primeira parte, tá ok? Vamos lá.